Programa Desiludidos Futebol Clube. Eu sou o Yuri Benevento, tem minha companhia Paulo Talarico, Gregório Poça e André Silva. Boa noite, molecada. Boa noite. Finalizamos o Paulistão, né? Nosso querido Paulistão, que é a base desse programa, né? São justamente nossos clubes amados aqui de São Paulo. Muita polêmica, algumas coisas óbvias, né? Vamos discutir tudo isso aí hoje. Maravilha. Boa noite. Muito bom estar aqui, aliviado, tranquilo, classificados. Né, um domingo muito tranquilo para o São Paulo. Então vamos falar muito desse jogo e dessa fase final do Campeonato Paulista. Boa noite, amigos aqui da mesa, telespectadores. Não tem outro assunto, né? As quartas de final do Paulista aí. O empolgante Água Santa e Corinthians. Empolgante. E projetar aí o próximo jogo pela Copa do Brasil e os demais assuntos aí que vai ferver o campeonato, hein? Agora que começa pra valer. Agora começou o Paulistão, que o Greg já terminou o campeonato, nem precisou das finais. Exato, já era. Agora começa o ano. Começou o ano. Porque eu me referi aos times que não classificaram. É porque o tema do nosso programa de hoje vai ser realmente falar das quartas de final, né? A expectativa aí para as quartas de final do Campeonato Paulista. E aproveitar também, porque tem gente que me pergunta, viu, Paulo? O pessoal quer saber por que eu chamo você de Paulo Talarico. E o Paulo Talarico é sobrenome, gente. Ele não é talarico, nada disso, entendeu? Porque né, a galera usa o talarico aí para outras coisas. Mas é sobrenome, né, Paulo? É descendência italiana. Chamei a família inteira para assistir hoje, tá? E aí agora falar, ele não é talarico, é brincadeira. Não, mas não é talarico de pejorativo, exato, né? Exato. É o sobrenome. Talarico é o nome de origem. Hoje em dia tá. Porque quando eu falo sério, tem gente que ri, fala assim... Pô, mano, por que você fica chamando o cara de talarico, né, mano? O cara tranquilão, né? Tipo, valeu, pode me chamar. Recém-casado, um cara feliz. Entendeu, galera? Então é isso. Esse é o nosso programa Desiludidos Futebol Clube. Aqui a gente fala sobre futebol, principalmente pelos times de São Paulo. A gente assumiu nossos times também. Aqui a gente torce mesmo e a gente fala como torcedor de arquibancada, torcedor da TV. Então a gente está aqui para conversar de futebol, mas de uma maneira mais descontraída. Então você que está ligado com a gente aí, ó, nosso Instagram, @DesiludidosFC, nosso YouTube também, Desiludidos FC, pode seguir a gente lá, se inscreve no canal. Tá ao vivo lá. Segue a gente, estamos ao vivo, né, pelo YouTube também, pode seguir a gente no Instagram, manda sua mensagem. Inclusive deu uma galera que ficou bravinha lá com a gente, né, logo de cara, né, já teve... No primeiro corte já teve uma polêmica no nosso Instagram, mas é isso, importante a galera chegar... Claro. Com respeito. Sejam bem-vindos, lógico, com respeito sempre, sejam bem-vindos à nossa página. E a gente começa falando do jogo de São Paulo, né? Que foi assim, foi aquele último jogo do apagar das luzes, né? Do Campeonato Paulista, porque os outros times já estavam classificados, né? O Palmeiras e o Santos classificado, o Corinthians não classificou. E aí o único que foi para a última rodada, né? Com perigo de não classificar, era o São Paulo. E teve aquele jogo assim bem complicado, né? Com o Ituano, aquele jogo que parecia que o São Paulo já estava tranquilo. O Carpini mexeu no time para deixar o time na defesa, falou, ó, 2-1 tá bom, a gente já tá classificado mesmo, tentou segurar o jogo e tomou um gol de surpresa. Contra o pior time da Paulista. Deu bem certo. R$2 ou um gol de surpresa? Um gol misterioso. Um gol misterioso do E saiu um gol misterioso que proporcionou a classificação, né? E o gol misterioso, que não tem nada de mistério. Agora preparem os cortes. Último minuto. Preparem os cortes polêmicos, porque agora a gente vai falar da parte mais chata. Paulo, você que é um cara que você costuma seguir a risca ali mesmo. Você fala se foi pênalti ou não foi, se foi mesmo se admite. Sensato, né? Você é o cara mais sensato aqui do grupo. Olha pra câmera da verdade. Qual é? E diga. Pra você, foi pênalti ou não foi, Paulo Talarico? Gente, pelo amor de Deus. É que o jogo contra o Palmeiras virou uma grande polêmica. E aí isso fez muitos torcedores usarem o jogo do Palmeiras como exemplo agora. Mas foi muito pênalti. Não foi muito pênalti. Tá. O cara, ele atropela o jogador do São Paulo ali na disputa de bola e não tem muito o que fazer. A questão toda é o São Paulo precisar de um pênalti nos últimos minutos para se classificar contra o Ituano. O pior time do Paulista. Pior time do Paulista, que tinha feito 3 gols no campeonato inteiro. Fez os menos um número. Fez 2 em um jogo só. Os outros 2 foi contra o Corinthians, para vocês verem o nível que o Ituano disputou esse campeonato. E foi justamente rebaixado. A questão toda é essa, o São Paulo fez uma péssima partida e muitos questionamentos com relação ao Thiago Carpini, com relação à forma como ele levou essa partida e administrar um 2-1 contra o pior time do campeonato, colocar um zagueiro naquele momento, colocar o Rames Rodrigues e o Rafinha num campo pesado na reta final da partida. Sim.
foram muitas decisões complicadas do Carpini nessa partida e muitos questionamentos de toda a torcida com relação ao trabalho dele. E a provocaçãozinha? E aí, para fechar, ainda teve a provocaçãozinha de ele Tem que falar zinha. olhar para alguém e dizer, ouviu agora? Aqui. Fala agora. Cara, porque assim, parece que ele conseguiu ganhar de um time grande forte. clube. Foi uma final. Cara, você fez mais do que sua obrigação, Exato. cara, Uma epopeia. passado Ituano. Num gol de brother. pênalti no último minuto. Entendeu? Não dá E, pra meter a entendeu? banca na Sair com o entrevista. rabo entre as É, Sim, exato. falar, velho, desculpa aí, errei nas Atitude. substituições. Na minha atitude ao fim do Porque, assim, jogo. mesmo que... É que nem a gente fala dessa questão do técnico ser novo, técnico ser mais velho. Sim. Esses técnicos mais velhos, eles já estão acostumados que vai ter jogos que eles vão ficar com a corneta aqui em cima. E Bom. se ele ficar prestando atenção na corneta, ele vai pilhar, vai ficar muito louco. Então, tipo assim, ele tem que prestar atenção no jogo. E atrapalha até o time. Aí dentro o do Carpini tá lá preocupado com a torcida. Aí agora vem uma galerinha passando um paninho falando, não, é porque um torcedor do Ituano tava atrás do gol xingando ele. Velho, desculpa. Aí que tá. A justificativa dele foi que nem a questão do Ituano. Eram pessoas que eram desafetos dele O e cara que foi lá estavam pra ali. Itu. Ele falou que foi uma coisa meio pessoal cara, e de que eram pessoas nossa. que ficaram xingando os filhos dele durante todo o jogo. E a esposa. E é estádio O cara pequeno. foi especificamente. E é estádio pequeno, então é eu isso. não sabia disso, então. Mas eu a justificativa não do vou- Carpini foi essa. Agora você... não vou bater tanto nessa tecla. Os porque ele falou de repórteres, família, é complicado. os repórteres falam que era realmente a parte que estava o Ituano. E ele deu essa justificativa de que é uma coisa pessoal. Por mais que seja, ele é treinador do São Paulo. Cara, não dá pode. para ele levar uma coisa pessoal e reagir daquela forma contra o Ituano no último minuto. Cara, é isso que a galera precisa entender. Porque assim, se você perde um jogo num clássico, num time que tá brigando em cima, tipo o São Bernardo, o Novo Horizontino, que nos últimos anos vem brigando forte no Campeonato Paulista, aí você fala, não, legal, perdemos para um time forte e tal. Agora o Ituano não conseguia parar em pé no campo, cara. Na hora que o São Paulo tomou o segundo gol, e aí já foi pra cima, aquele desespero, vamos pra cima, tentava... Cara, a zaga do Ituano Não, o simplesmente São Paulo criou umas parou. 3, 4 Não, chances. ele criou assim, A bola na rapidinho. trave. Só forçar. Era só A forçar. zaga ela não tinha, parecia, a sensação que dava que eles não conseguiam dar o bote, os caras estavam extremamente cansados e tal. Então, tipo assim, o São Paulo andava dentro da área do Ituano. Lembrou o jogo do Corinthians contra o Santo André, que aconteceu praticamente a mesma Sim. coisa. Corinthians abriu a vantagem, 2 a 0. Ficou sentou, tranquilo, né? e aí em 2 momentos o Santo André empatou, e aí o Corinthians forçou um pouquinho e fez o terceiro. Era isso, o São Paulo precisava ter jogado um pouquinho mais que conseguir a classificação mais tranquilo. E se fosse eliminado, ia ser muito Ia ser complicado feio, né, pro Carpini Carpini. continuar. Não, e isso tudo é mais. muito futebol brasileiro, cara, porque assim, dos últimos anos tem muito essa coisa, né? O time tá ganhando de 1-0 e aí começa a querer segurar o resultado para garantir os 3 pontos, né? No caso de campeonatos de pontos corridos também. Cara, eu não consegui entender, tipo, por que tem que retrancar sempre, que nem você falou, de descansar no resultado, aí você toma sufoco à toa, cara, então nos últimos anos tem dado certo para alguns times, aí todo mundo quer fazer igual, né? Ou tentar fazer a bendita da cera, ou então querer Nos últimos segurar. anos, bons anos, hein? Bons anos. Põe Nas aí. últimas décadas eu aí, acho a que- gente Acho que de uma década já invadindo mais uma agora. Futebol sul-americano é assim. Escola né? Gaúcha. Sim, cara, né? mas, cara, eu acho muito ruim isso. Todo cara. campeonato Porque, às é uma vezes, você Libertadores. Vê, não, e você vê, por exemplo, às vezes você vê que o time poderia fazer mais gols, poderia continuar pra cima, mas não, que nem você falou, vou deitar no resultado, vou colocar um zagueiro, vou tirar um atacante, vou colocar um zagueiro. E que nem você falou, o Carpini, eu acho que ele já teve 2 sobrevidas aí nessa passagem dele Realmente, se pelo ele São não classificar. classificasse, você acha que já Não, mas perigava? tem Você 2 que- coisas, assim. O Carpini, uma das coisas da coletiva que ele falou, e é verdade, a gente tem que sempre levar com calma o Campeonato Paulista, não é referência para nada. Sim, que nem falamos aqui semana não é passada. referência para nada. Concordo. Mas é isso, dentro do que é o Paulista, ele se classificou. Fez o que tinha que fazer, né? É a E a terceira campanha melhor não campanha. foi ruim, É a foi terceira boa. melhor O campanha. regulamento O proporcionou esse grupo do perigo, São né? Paulo é um grupo terrível que tem 3 times. O São pontuação Bernardo, foi a São maior, Bernardo sim. ficou fora com 21 pontos. Então, Com a quarta melhor campanha. Sim. exato, Isso aconteceu com a no quarta grupo do melhor- Palmeiras quinta no ano melhor passado. campanha. Terceiro lugar ficou com bastante Exato. 20, 21 e não pontos. classificou também. E não Isso aconteceu classificou, no ano então passado. tem essa questão do campeonato, querendo ou não. Teve a Supercopa, que ajudou a dar esse eu acho começo que do Carpini. deu umas- Teve o tabu. Isso, então ele isso. tem alguns resultados nesse começo que dá uma paciência maior em parte, mas por outro lado a torcida começa a pegar muito no pé, principalmente nesses jogos mais pequenos, nesses jogos que seriam mais fáceis do São Paulo ganhar, porque o São Paulo não tem rendido tanto nesses jogos.
São Paulo contra o Palmeiras, por exemplo, não foi um jogo ruim. O Palmeiras podia ter vencido, o São Paulo podia ter Sim, vencido. eu também. Foi um jogo eu aberto, acho que foi um bom sabe? jogo, sim. E aí tem um pouco disso, só que a torcida, a paciência, você percebe que já está muito desgastada. O que a imprensa diz é que não seria demitido se fosse eliminado ontem, como diz que não vai ser demitido se cair para o Novo Horizontino. Mas é muito complicado. Quando acontece o resultado, que a gente vai saber. A validade desse tipo de declaração mas é sempre ser assim. nula, né? Sempre Depende fala da forma vai, que cair, né? Se Depende cair, da né? forma que. A forma, Mas né? para o Novo Horizontino eu acho que vai ser complicado e é um jogo muito complicado. É o melhor time Acho que dos pequenos que passaram, sem o jogo dúvida, o mais melhor enroscado. time. É o jogo mais enroscado e o São Paulo não está ainda deslanchando. Então isso É que vai eu acho pesar que muito. a galera pega também com o Carpini é que assim, sempre, toda vez que ele faz alguma coisa errada, ele mexe meio estranho no time, ele não consegue admitir isso, né? Ele sempre, não, mas se o jogo tivesse acabado tanto, vocês estariam aqui me elogiando. Ele já meteu essa numa coletiva, aí ontem também, tipo assim, a galera comemorou como se fosse um título, um jogo que era pra todo mundo sair meio em alerta. Preocupado, Falar, preocupado. Falou, galera, é o seguinte, esse resultado aqui foi muito perigoso. Então, não era motivo de comemorar nada. Era um negócio meio assim, galera, ó, vamos acordar, senão a gente vai ficar... Melhorar, né? Então, aí por isso que eu acho que teve essas sobrevidas, que nem eu falei, você falou também da Supercopa e dos clássicos e tal. Então, aí ele teve essa sobrevida. Porque eu acho que se ele perde a Supercopa pro Palmeiras, e aí tem essa sequência Seria diferente. desastrosa no Campeonato Seria Paulista, diferente. acho que ele não ia... É que ele criou sobreviver, uma não. gordura, né? A Supercopa contra o Palmeiras. E o tabu. O tabu, O tabu lá no... tabu, na acho que Neoquímica, foi uma né? bela de uma gordura. E a primeira fase do Paulista Foi aqui. demais. São Paulo perdeu do Santos, num jogo que São Paulo podia ter empatado por detalhe ali. Fez Teve dois o gol, gols que anulados, dois né? gols anulados. Perdeu da Ponte Preta, que talvez tenha sido a derrota mais derrota mesmo. Tava dando uma olhada aqui na campanha do São Paulo. Não foi... Terceira melhor campanha, melhor ataque junto com o Palmeiras, 2 derrotas, né? Só perdeu menos que o Palmeiras, que não perdeu nenhum jogo, né? Líder do grupo. Então, o último jogo que traz esse sufoco. Não, mas e essa não classificação por um tri, se você pega um cara que não acompanhou o Paulista e olha a classificação, Tá ele ótimo. fala, Ele fala, por que a primeiro torcida ele tá fala, como que a reclamando? portuguesa classificou? Segundo, por que o torcedor de São Paulo tá chateado? reclamando do quê? Passa com A última Mas- imagem aqui fica, né? Mas tem isso o desempenho do time ainda com essa campanha sim, foi um desempenho abaixo para uma primeira fase de Campeonato Paulista. Sim. Então é isso que Teve teve muito Libertadores teve pra muito ele, desfalque né? e é isso. A Libertadores, todo mundo está falando, Vai ser é uma um prova ano grande para o São Paulo. Sim. Thiago Carpini é um muito treinador diferente. que vai aguentar Vai um ano segurar o grande. Gordão. Exatamente. Eu acho que não. Eu não sei. Eu acho que ele não aguenta nem no primeiro turno do Brasileirão. No primeiro ele roda. turno você acha que já era. A questão é Perde 2 jogos na Libertadores pra você é ver. isso. Não, mas a E já Libertadores é começa muito a perigar rápido. a classificação. É. Libertadores é muito rápido. É, Vai então. ter que A pontuar galera logo no não vai ter começo. paciência, cara. Essa é que é Depende o- do grupo Cara, não também. tiveram paciência com o Rogério Ceni. Sim. Vão ter paciência com o Carpini. Tiveram. Não, mas teve momentos que não teve, não. Não, teve uma hora que não teve mais jeito. Mas, Hoje por o time exemplo, é melhor, né? o Rogério caiu pro Água Santa, do Carpini. Foi um desastre. E aí o Casares esperou um mês de Foi trabalho ponto fora da curva. para começar o Campeonato Brasileiro. E aí que ele viu, o grupo já não estava mais comprando o Rogério Ceni. Entendeu? Já não... E hoje dizem que o grupo compra o Carpini. Pelo Entendi. menos a informação que tem sido divulgada é essa. Mas algumas coisas começam a rolar. Por exemplo, eu já vejo gente colocando que ele não era a escolha de todo mundo como tinham dito. Ele era a escolha do Muricy. Então começou um fogo amigo ali já rolando, já sendo pipocado ali na imprensa, que é complicado. E não tinha outro nome, gente, no mercado inquestionável. Não tinha outro nome inquestionável no mercado que o São Paulo tivesse outra, foi condição de trazer. porque, ia ser os técnicos caros que... Estrangeiros. Estrangeiros. O Zubeldia. O Esse que não quis Cuca- fazer a entrevista. É. O Cuca tava naquela questão Problema. polêmica, Muricy né? Não tinha, se putaço. trouxe também talvez desse Zubeldia. problema. E o E foi um Cuca- acontecimento não tinha muito o que pontual, fazer. né? O Dorival não sairia, veio um convite Exato. da seleção. Aí é irrecusável. Não tinha o que fazer. Alguém do lastro do Dorival, a É gente difícil não até teria. fazer um pré-planejamento para isso. O né? tamanho do Dorival Prever nesse isso aí, momento. cara. Entendi. Mas, então, pra gente fechar o assunto do São Paulo, o adversário do São Paulo na próxima fase, nas quartas de final, Paulo. O Paulo que é o nosso... Novo Horizontines. Ele que tá com a tabela Tô até com a aqui, tabela o nosso aberta aqui também, pra- Greg também É o tá jogo ajudando. O que da acontece? Record, né? O jogo da da Record, Record, 6 da noite, domingo, Belo horário, hein? São Paulo e Novo Horizontino no Morumbi. Jogo mais equilibrado dos É. 4. Sem o dúvida. Horizontino, sem É um dúvida. time chato. É o time chato e o, Aquele e o Rômulo, São né? Paulo que não Acertou com o deslanchou, Palmeiras, então. né? O Rômulo lá, camisa 10. É, né? jogador Ele tá do lá Palmeiras. ainda, né? A campanha dos Já dois fechou foi com o idêntica, Palmeiras. né? Foi idêntica, Foi 22 com a pontos. diferença no saldo apenas.
E pra galera que tá assistindo a gente também, ó, estamos no YouTube ao vivo, dá pra mandar um chat lá, mandar sua pergunta, estamos aqui pela Astral TV também. Então você que tá gostando do nosso assunto, quer conversar com a gente, manda lá sua pergunta, sua mensagem, que aí a gente vai ler aqui no programa também. Paulo, e aí para fechar sobre o Carpini também, porque assim, tem essa questão que a imprensa tem meio que um carinho com o Carpini, porque ele é um técnico novo, ele é um técnico que, tipo, ele surgiu. Carinho. Não, tem, a imprensa no começo, Carinho. quando ele era da Água Santa, Pega no colo ali. só dá faltou uma- a galera colocar ele num pedestal e falar, venerem o Carpini. Só faltou isso. Porque não é possível. Mas, né, tudo bem. Aí, vocês dão risada, porque eu acho que o pessoal não entende. Nos bastidores, eu pego muito no pé nessa questão do Carpini, assim, no sentido do tanto que ele foi endeusado no tratamento começo, da- né? de leve, Porque a de imprensa, leve, assim, de uns, leve. uns a imprensa bate pra caramba, outros é o queridinho, né? Então, no caso, o Carpini, acho que ele tinha essa questão de ser o queridinho. Então, tem essa coisa também, que nem você falou, no Água Santa, ele tinha, assim, aquela coisa de amigão dos jogadores, né? Então, tipo, e por ele ser novo também, ele tem 38 anos, 39, né? Acho que é isso, se eu não me engano. É novo. 38, 39 anos. Então, assim, é novão, tem um monte de jogadores aí que tem quase a idade dele, tá chegando perto ali, então... O Rafinha. Então, boleiro, né? Então, ele é boleiro, ele tá ali, então... Eu acho que isso também, que você falou da questão dos jogadores abraçarem ele, acho que isso também deve pesar um pouquinho, acho que deve ajudar a ele ter um pouco mais de sobrevida no São Paulo, os títulos também, né? O título, no caso da Supercopa também, acho que dá uma moral legal pra ele. Então, se ele passar de fase, acho que... Se ele chegar na semifinal, e aí jogando contra os grandes, o São Paulo fizer bons jogos competitivos, creio que ele vai tranquilo para a sequência do campeonato. A questão é, esse próximo jogo é muito complicado, e até isso do Carpini ser mais boleirão, tem uma questão que é, o São Paulo tem muitos jogadores grandes nesse momento também. Sim. E como é que você administra esse elenco? Com o James Rodrigues, Lucas, com o o Rafinha, Rafinha, com o Lucas, Caleri. com o Luciano, jogador de com o seleção, Caleri, né? porque tem uma questão que é, muitos desses jogadores não vão conseguir jogar juntos ao mesmo tempo, porque o time não vai ficar competitivo com todos eles. Se jogar James, Luciano, Caleri, e o time não consegue marcar o Rafinha, em qual momento vai usar o Rafinha? Ele já não tem mais a mesma... As paródias, Não né? aguenta jogar o Exato, jogador. exato. Pode ser mais para essa fase No final do cavaquinho. campeonato. É que nem quando... Cavaquinho. E aí você Você tem que administra... levar um cara pra tocar pandeiro e cavaco Precisa ter. na seleção. Ai, que horror. Mas é que eu só me lembrei de um outro Eu jogador sei, que está numa outra Eu ia fase. citar o nome dele aqui, mas não Mas- vale a pena. Mas administrar um elenco desse tamanho com um cara que é mais novo é um puta desafio. Vai ser uma grande questão aí de isso funcionar. Mas é acompanhar. Se o São Paulo passar dessa próxima fase, conseguir chegar na semifinal e aí contra um grande, pau a pau, e aí... Aí São muda, Santos, né? porque aí Grande entra, chance de ser o Santos. aquela questão Grande também chance de ser do... Na verdade, tá bem confuso isso aí, né? Eu adversários da SEMI, Eu né? fiz várias É, projeções. isso que eu ia Daqui a falar. pouquinho Vamos aproveitar, já que você falou disso, Paulo, vamos fazer essas projeções? Posso fazer as Pode projeções? fazer Gente, essas projeções. eu tenho um Primeiro, caderno. Primeiro, ó, Cadernetinho. esse caderninho Tem maravilhoso um caderninho. do Paulo, que semana passada ele deixou o caderninho ali debaixo da mesa, aí falou, ó, tô escondendo o caderninho, mas nós não vimos, mas a TV... Uma viu. colinha aí. Uma colinha. Esse caderninho maravilhoso. Ó. Primeiro fala pra gente os confrontos, Vamos falar os e aí confrontos primeiro. aí você fala Vamos lá. das projeções Exato. páulicas. a tabela Projeções auxiliar. páulicas. Vocês que questionam o Campeonato Paulista, olha que campeonato surpreendente, Que surpresa. não deixa nada definido, que você tem que acompanhar cada Maravilhoso. partida. Mas vamos lá, quartas de final, Santos e Portuguesa, Boa. vão jogar domingo à noite, 8 da noite, né? Ótimo horário. Vai ter um desabafo aí quando a gente falar disso aí, porque... Arena Barueri vai ter Palmeiras e Ponte Preta, Beleza. certo? No sábado. Sábado. RB Bragantino contra Inter de Limeira, São Paulo e Novo Horizontino. Tá. Estes são os 4 confrontos das quartas de finais. Seguimos. E como é que funciona para definir a semifinal? A pontuação do primeiro turno, dessa primeira fase, ela continua valendo na próxima fase. Sim, isso é Então importante. você precisa levar em conta o resultado das quartas de final Pra para definir as definir campanhas. quais serão as semifinais. E aí eu fiz aqui 6 cenários com base nas possibilidades dos times. Então, o primeiro cenário, passam os 4 favoritos, os 4 grandes, Tá. vencendo. Bragantino No tá tempo nessa- normal. Vencendo. Favorito o com Bragantino certeza de falou Os Limeira. 4 grandes. Os 4 grandes. Mas não vai ficar triste. Desculpa, André, mas assim, Eu entendi a provocação. Eu entendi. primeiro cenário, passam Ele passam Todos todos, os favoritos. todos vencendo. Os Vencendo. mandantes vencendo. Palmeiras e Bragantino, Santos e São Paulo.
Esse Palmeiras é o e primeiro Santos cenário. mandantes. Palmeiras e Santos mandantes. Palmeiras e Santos serão mandantes se Até o classificarem. final, Sim. até o Se final. classificarem. Pelo menos na Se semifinal. continuar classificando. São Paulo ou Novo Horizontino se classificam nos pênaltis. Muda o chaveamento. E aí, por exemplo, Palmeiras ganha, Bragantino ganha, Santos ganha. Aí fica Palmeiras e São Paulo, porque o São Paulo cai para quarto. E Santos e Bragantino. Ou Palmeiras e Novo Horizontino. cara. Também, como São Paulo e Novo Horizontino têm a mesma pontuação, onde está o São Paulo vai estar o Novo Horizontino, por exemplo. Então, por Entendi. exemplo, na outra forma ia ser Palmeiras e Bragantino, Santos e Novo Horizontino. Se o Santos e Novo Horizontino passar. Terceiro cenário. Boa. E aí começou a ficar complicado. Perdeu a colinha. Eu perdi totalmente Aí a são colinha várias aqui. possibilidades. Mas é porque né? o Palmeiras, ele pode pegar 5 equipes. Caramba. Então, o Palmeiras ele pode pegar o Novo Horizontino, São Paulo, Ele só não pode enfrentar o Santos. Santos. ele pode pegar a Santos, O Portuguesa, único confronto em O único Só na vida. final, cenário né? seria Só numa na final, final. só né? na final, Só na exatamente. Santos, Inter de Palmeiras. Limeira ou Tá. Bragantino. E o Santos pode pegar Novo Horizontino ou Bragantino passando. Caso o Palmeiras fique fora, que é o que ninguém deseja, né? Ninguém imagina que a Ponte Preta vai ganhar do Bom, Palmeiras. ninguém Ninguém está deseja. torcendo Não, para peraí, isso. não, Ninguém peraí. imagina. Ninguém Agora, imagina. deseja. Ninguém deseja e ninguém está torcendo É outra para coisa. isso. É ruim Ponte que você- Preta vai lá, faz um jogo espetacular, Ah, fez em inacreditável e Itaquera, passa. faz isso. Igual fez Na contra o Arena Corinthians. Barueri. Aí fica Santos Pelo e amor Ponte de Preta. Deus. E aí São Paulo e Novo Horizontino pegam o Bragantino ou o Inter. Entendeu? Então, se acontecer de a Ponte Preta passar, Santos e Ponte Preta, o Santos passando claramente. Santos cai. De novo? De novo? Vamos lá agora. No vamos imaginar. Paulista. Maravilhoso, né? Um cenário em que Santos e Palmeiras É saiam. o E menino também fala. ninguém está desejando isso. Não, Não, São, mas Paulo, maneira alguma. São Paulo classifica, Santos e Palmeiras saem. O sonho do André é Ponte Inter de Limeira, Na final. Portuguesa e Novo Exato. Horizontino. E a final. Num cenário sem Santos e sem Palmeiras, São Paulo viraria primeiro, e aí seria São Paulo e Portuguesa, Bragantino e Ponte Preta. Bragantino e Ponte Preta, em que maravilhoso, velho. E aí, para fechar, todos saem. São Paulo sai, Santos sai, Palmeiras sai, Nossa, Bragantino que- sai. Aí seria Novo maravilha. Horizontino e Portuguesa. Nossa, E que Inter de Limeira e Ponte Preta. Olha aqui. Não é? Eu Esse fecho- talvez. esse você é fecha o com esse? último. Você deixou pro final isso aí? Esse É o aqui. Você cenário fecha com que esse? o André... Você fecha com esse? Ó, eu fecho com esse. Mas cara. não é genial esse agora. campeonato? Não, Eu genial, acho. genial, aí. genial. Quantas possibilidades? Seria praticamente uma final do interior, Uma né? final do Quando, interior. quando é aquela Campeonato final que do sai interior. todo mundo, né? Sim. Aí fica difícil. Aí se seriam sair- já tem o torneio do interior, Se né? sair São então, Paulo e Palmeiras, interior já vai ser um do campeonato interior. Se sair São Paulo e Palmeiras, já vai É ser. portuguesa, é da capital. Não, Santos exato. avançando. Ah, tá. Ah, tá. Aí já... Inclusive, quando eu falei os 4 grandes, estava me referindo a Ah, você estava servindo na portuguesa, tá certo. É um. E em 2008 aconteceu isso no Campeonato Paulista, né? Que ficou Palmeiras e São Paulo numa semifinal e Guaratinguetá e Ponte Preta 2010 na outra também. final. Acontece bastante. Aí a até final isso. foi... E aí- Acontece bastante? É, de aí- 2010 de aí, foi Santos tipo, e São Dos Paulo, quatro não passaram, Tipo, né? ficar Grêmio, dois numa Prudente e Santo semifinal André. e 2 pequenos na outra, e aí vai um pra final. Tipo, o Santos jogou com o Guarani, com o Santo André. Foi Santos e São Paulo em 2010. Na outra semifinal, Grêmio, Prudente e Santo André. Não, porque aí, Final do Santos fez a final aí do Santo acaba André. sendo a final antecipada, né? Que nem em Exato. 2008 A final acho que a grande antecipada. final É do o que Campeonato dizia, Paulista né? O foi Ituano Palmeiras e São em Paulo. 2014 E o Ituano- contrariou isso aí. Mas isso é bem raro de acontecer. Não, é né? raro, Então, raríssimo, tipo, aí quando tem, acho que tem esse chaveamento, os caras da Federação Paulista devem ficar chateados pra caramba também. Fala, pô, Sim. eu queria que desse Grande e na Corinthians. final. Não, ter 2 grandes na final é o desse. que sempre. Palmeiras Não, e os Corinthians 4 grandes na final. semi é tudo que a E é raro, federação né? espera. E é raro. O Faz Campeonato tempo, Paulista né, é Paulo? difícil ter. É Que não difícil. acontece, né? Mas a gente tava falando daquela parte também do pessoal xingar o xingar o Carpini. Eu tenho que contar uma história rápida que em 2000 e quando o Cuca voltou pro Palmeiras foi em 2017, né? Aí teve um jogo que o Palmeiras foi jogar no Pacaembu e esse dia eu fiquei bem atrás do banco Na de numerada, reservas na ali. numerada ali. É, porque eu ganhei o Perto ingresso. do banco. Eu era na torcida organizada, mas aí eu ganhei o ingresso pra ir lá do lado. E, cara, o Palmeiras tava horrível. E o Cuca já tinha dado umas entrevistas falando um monte de besteira, sabe? E aí, mano, aí o Palmeiras tomou um sufoco. Acho que foi 1-1. Não sei se foi contra o Botafogo. Putz, agora vai me falhar a memória. Não lembro. Eu sei que foi daquela sequência de jogos horríveis que o Cuca fez. E aí foi que culminou na demissão dele. Mas eu acho que nesse dia eu ajudei a contribuir um pouquinho pra... Você xingou o Cuca Eu o jogo xinguei inteiro? o jogo Você não inteiro. fez isso. Não, o jogo inteiro não. Depois que o Palmeiras estava tomando sufoco de novo, e aí, tipo, dava pra ver que ele não ia fazer nada diferente, e ele ficava colocando o Moisés estava cansado pra caramba. O Moisés, ele já entrava cansado, né? Então, tipo, aí a gente foi mais um... Torturou uns amigos, o a Cuca gente ali. ficou atrás do banco o segundo tempo inteiro xingando ele, velho.
Ele no Pacaembu, né? E era No bem Alambrado? perto, assim. No Alambrado? Na Alambrado, Você vê o que pertinho, aconteceu cara. depois disso, né? E aí eu acho que a gente contribuiu olha. a gente contribuiu pra demissão dele esse dia, então... O Cuca era o técnico do Água Santa, né? Ou não? Quando perdeu de 4 a 0? Ele era era técnico do Palmeiras. Do Palmeiras. Contra o H, você falou, técnico do Água Santa. Também Contra o Água Santa. Era o técnico do Quatro- fatídico mas, jogo, né? esse Do jogo- áudio maravilhoso. É. Esse jogo Ele é do- citado no E o áudio. Carpini sim, com 25 anos O treinava. bruxo da calça vinho, né? Esse jogo do Água Santa, esse jogo do Água Santa foi o grande start pro Cuca falar, ó, vamos ser campeão brasileiro. divisor de tal, águas. E aí Ele falou foi- ali, né? O foi start o pro divisor. Palmeiras para essa história, né? Foi maravilhoso. Porque segundo o Facincani, Não o Palmeiras maravilhoso tinha que ser perder. refundado, né? Foi. E indiretamente isso aconteceu, né? Aquele Como áudio- se houvesse uma espécie de quebra de Aquele Não, áudio muda um pouco. espetacular. estopim, né? Não, Mas- não que isso aconteceu na prática, né? Mas teoricamente aconteceu, né? O Palmeiras renasceu, foi campeão brasileiro, depois emendou sequência de times competitivos e um monte de título que a gente De conhece. vexame talvez tenha sido o último aqui, Tem, né? Então, tem. Tomara que depois, parou por aí. Não. Mas, ó, aproveitando que a galera tá ligada com a gente aqui pela Astral TV, esse é o Desiludidos Futebol Clube. Obrigado pra sempre, pra galera que tá acompanhando a gente aqui nas redes sociais, @DesiludidosFC lá no Instagram. E tem o nosso canal no YouTube também, você pode aproveitar pra se inscrever no canal. E a galera vai colocar uns cortes no Instagram, que tá rolando umas polêmicas. Aí a gente pega os cortes do programa, coloca lá, o pessoal fica xingando. Já tá no... Segundo o Greg, estamos no caminho certo, né? É isso, cara. Mas aí agora a gente vai fazer um intervalinho rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Desiludidos Futebol Clube. Estamos aqui conversando um pouquinho sobre futebol, falando dos times de São Paulo, a expectativa para as quartas de final do Campeonato Paulista. E aí a gente no finalzinho, né, do primeiro bloco, a gente estava falando do Palmeiras, né, começou o assunto Palmeiras e aí de volta já terminando também por essa parte, o Palmeiras jogou de novo, né, na Arena Barueri, mas Que alegria. virou a casa palestrina, Aprazível. né, a casa 2 do Palmeiras. O Palmeiras jogou no sábado lá, aquele joguinho sonolento, cara, que sono que deu aquele jogo. Os dois times desinteressados, né? 1-0 ali magrinho, também que se acabasse 0-0 também teria sido completamente normal, porque foi um jogo que parecia que ninguém queria, né, nem queria ganhar, parecia que não queria nem jogar. Falou, se pudesse não jogar aquele jogo, os caras não tinham jogado. E aí, agora o Palmeiras, né, mais uma vez consegue terminar aí a fase de grupos como o Melhor campanha invicto, né? 3 Uns anos, 3 anos invicto. 3 anos sem perder na primeira fase. E agora vai pegar a Ponte Preta, que pra mim, assim, é um ponto de interrogação também, porque tem aquela coisa, é óbvio, mas, cara, esses joguinhos assim, cara, que às vezes costumam aprontar. Jogo único, que né? Pode ir pros entendeu? pênaltis, Você pega o né? cara ali num dia mais feliz, o goleiro numa falhinha, alguma coisa. Então, eu acho que acende assim, aquele alertinha também, ó, não vamos entrar. Porque assim, é que nem você falou no começo, Paulo, quando o Paulo falou do São Paulo que descansou em cima do resultado, o Palmeiras tem essa mania de toda vez que tá jogando, no meio do jogo começa a descansar em cima do placar e começa a trocar todo mundo, que nem no jogo contra o Corinthians isso aconteceu, o Palmeiras estava jogando bem, estava melhor, tinha feito 2-0, poderia continuar para cima, de repente começou a descansar, tanto que o próprio técnico do Corinthians falou, o Palmeiras desistiu muito cedo do jogo e a gente percebeu isso. Então, eu acho que pensando nisso tem que entrar ligadão, aí se você tiver com 3-0, aí fica tranquilo, mas fora isso, eu acho que é que nem você falou, como é um jogo só, precisa tomar esse cuidado. De novo, vai ser o jogo em Barueri. Eu acho uma pena, não desmerecendo a Arena Barueri, porque é um estádio arrumadinho, o gramado funciona, tudo beleza. Só que eu acho sacanagem essa questão do Allianz Parque. Eu até tinha falado semana passada aqui, que eu até pedi pra galera, falei, posso fazer um desabafo aqui, brincando? Mas, cara, sério, assim como o Greg prometeu um desabafo também, cara, não é possível, né, cara? Você vai desabafar também? Vai ter um desabafo de cada um, né? Mas assim, como O que... programa que- chama Desiludido. que falta de... Desilusão total, né? total. Que falta de planejamento, né, da W Torre e da Real Arenas, que administra lá o Allianz Parque. Porque, assim, poderia ter pensado nisso no final do ano, porque o Abel já tinha reclamado do ano passado, o gramado não tá legal, gente, vamos dar uma olhada nisso. Já tinha gerado lesão no passado. Já né? tinha gerado lesões. E outra coisa também, já tá um grande desgaste por causa do repasse que a W Torre não faz e entrou em processo. E é um negócio que tá chato pra caramba. Eu tava falando isso com meus amigos palmeirenses também. Daqui a pouco o Palmeiras vai ter que pagar aluguel pra jogar no Allianz Parque. Daqui a pouco, assim, o Palmeiras não vai poder mais jogar no Allianz Parque. Quando quer. Quando quer. Tipo assim, posso jogar no meu estádio?
Tipo isso, sabe? Fica uma coisa toda hora. Cara, porque é uma arena de shows, é arena multiuso. Tá, multiuso e a última coisa que eles querem lá é o Palmeiras. Tipo, fica uma coisa que, pelo menos esse último ano, foi assim, esse ano começou assim também. Eu acho que eles aumentaram muito a carga de shows. Eu entendo que rola uma grana, todo mundo tem que ganhar, legal. A parceria da construção também foi uma parceria interessante. Não estava rentável até então e Cara, a W Torre teve que acelerar aí, aumentar a agência, o que é uma coisa... agenda de shows, né, no caso. Pode ser também, cara, mas o que eu acho sacanagem, porque assim, hoje o Allianz Parque não é o principal produto. Quer dizer, o Palmeiras não é o principal produto do Allianz Parque. Então, assim, show... que nem eu já contei, é uma coisa que eu tenho um trauma gigantesco do Palmeiras ter que sair do Allianz Parque para ter show do Tribalistas e do show do Sandy Júnior. Tipo assim, são artistas brasileiros, nada contra, porque eu até gosto das músicas, mas assim, você tirar o Palmeiras de uma quartas de final de Libertadores contra o Grêmio, que você ganhou o primeiro jogo lá, para você colocar o show de Tribalistas, para você colocar Sandy Júnior, que você podia muito bem chegar e falar, ó, dá para fazer o show na sexta-feira, de vez de fazer na quarta? Foi em 21, sabe, né? negocia, 21, cara. né? Foi, Não, foi 2019. 2019. Foi eliminado pelo Grêmio? O Palmeiras foi eliminado pelo Grêmio do fora, Pacaembu. né? Então, assim, se o Palmeiras jogasse aquele jogo no Allianz Parque, talvez fosse diferente. Tudo bem, não quer dizer que fosse passar tudo, mas assim, a atmosfera é muito diferente. O próprio Abel falou isso na coletiva, que a atmosfera do Allianz Parque contagia os jogadores, eles já estão acostumados a jogar no Allianz Parque. Então, assim, a Arena Barueri atende bem, só que não é a casa do Palmeiras. Não tem a alma do Palmeiras lá, não tem identidade. E outra, assim, capacidade limitada, isso pesa. Entendeu? Máximo pesa vai ter a 25 diferença. Contra o Corinthians foi 29, né? Não Foi chegou a recorde, bater 30. Foi um recorde que tinha sido da final do primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2012, que o Palmeiras jogou contra o Curitiba. Então, assim, você pega isso. A Libertadores tá chegando, tá bem próxima. Será que daqui a pouco, pelo que a gente viu, já saiu a tabela do Brasileirão e já informar? Primeiro foi informado que 9 jogos o Palmeiras teria que fazer fora do Allianz Parque, por causa que tá coincidindo com data de show. 9 jogos? 9 jogos. Aí depois parece que caiu para 4 jogos, porque estão coincidindo. Metade dos jogos. Metade de um turno, né? Então, é quase um turno, porque você joga em casa e fora, então se você contar, é um turno inteiro jogando em casa sem usar a sua própria casa. E contra concorrentes, né? Flamengo. E aí diminuiu falaram que era 9, agora diminuiu para 4 jogos. Então, assim, não sei, né, em que ponto que tá isso. Eu espero que melhore essa situação, porque, cara, é a casa do Palmeiras, velho. A galera vai tirar sarro, mas não é do Palmeiras, é do não sei quem, fica zoando. Mas, cara, o Palmeiras tem que jogar, o Palmeiras tem que bater o pé, dar um jeito, conversar. Porque, assim... Refazer o acordo. Vai ter a Libertadores agora, vão começar os jogos importantes do Brasileirão. Não dá pra ficar jogando em Barueri, cara. Tipo, tira a alma do time. E agora já não dá mais no Morumbi também. E agora já não dá mais, por causa todo mundo chateado. Não vai alugar pra ninguém. Exato. E foi você que falou, não foi, Paulo? Que o presidente de São Paulo falou que não aluga o estádio pra ninguém. Não, teve uma mais, publicação, nem saiu oficialmente, saiu de informação da imprensa de que de que o São Paulo não alugaria mais o estádio nem para a Copa do Brasil, nem para o Santos no Paulista, mas o Santos nem estava tentando mais. É porque começou a rolar as especulações, né? O Santos poderia jogar. Exato. Né? As quartas. Então, Mas a questão do Allianz, o problema é o contrato, né? O contrato que foi feito para construir o estádio, que o Palmeiras não teve custo para construir. Isso é isso. E aí é isso. Legal. Teve o ganho de ter um estádio novo, zerado, moderno, mas com todas essas cláusulas. Efeitos colaterais. E não tá deixando usar, né? E o duro é que esse não deixar usar parece que é muito a partir do momento que a diretoria começou também a ser um pouco mais combativa com relação a uma empresa, né? Reclamar de que não está recebendo alguma coisa, de não sei o quê, e aí meio que pareceu que o gramado, deixa o gramado então. Então porque não vai ter mais jogo também. Sim, tá esquisito, ficou uma história né? estranha. Ficou uma contada, a gente não sabe. Porque, por exemplo, o Gagliotti, né, anterior a Leila, o presidente do Palmeiras, ele tinha prometido uma parte da arquibancada que fosse um preço popular, a R$45, R$50 o ingresso. Atrás do gol, né? Para vender na bilheteria, atrás do gol. Eles iriam aumentar um pouquinho ali onde era Gol Norte. Aí depois foi falado que aquele pedação inteiro que tem atrás do gol, que é na frente da Gol Norte, poderia ser ali uma geral que não teria cadeiras. E falou assim que todos esses projetos que o Gagliotti tentou, que a Leila quando entrou, tentou também, mas que aí barrava nessa situação de que a W Torre tem lá um contrato que não deixa mexer no estádio, no formato, por causa de uso para outras coisas, no caso eles montam palco ali. Então tem uma série de fatores que a gente nunca consegue entender exatamente quem está falando a verdade, quem está certo.
Então, No fim, quem é o legado é o clube o torcedor. Mas quem perde é o torcedor, né, cara? Fica limitado, um deslocamento maior. E próprio tem a Palmeiras. questão da Leila estar arrendando lá a Arena Barueri também. Agora E vai aí ter você tem a esse. questão de um conflito de interesses, que é, por exemplo, será que não interessa para a Leila ter mais jogos na Arena Barueri? Lógico por que conta vai disso? interessar, agora vai. Será? porque O quanto isso pesa em jogar no Mas Allianz a na Leila Arena, fez sabe? isso porque a W Torre fechou o cerco, ou a W Torre fechou o cerco porque a Leila também fez isso? Eu acho que ela fez isso por causa Eu acho que ela já meio fez que uma raiva. raiva. Falou, bom, tô vendo que a W Torre vai dificultar, eu já vou criar uma Deixa eu arrumar um alternativa. lugar aqui. Senão eu vou Ah. ficar tendo que brigar onde eu vou jogar. Tá Então, Barueri, né? Fica chato, né? Ainda... Por isso que eu tô falando, em jogos de começo de campeonato, beleza. Jogos do Campeonato Paulista que não tem ali aquela menos apelo, importância né? gigante, menos apelo. Aí você fala, beleza, mas cara, quando começa a chegar os Mas vão jogos começar importantes, os jogos é que nem agora você de falou, abril, cara. né? Libertadores é tiro curto também, o Campeonato Brasileiro também, você fala que não, daqui a pouco quando você vê, já na 10ª rodada já tem uns líderes brigando ali. Então, tomara que essa situação se resolva. Mais duas opções aí, né? Arena Corinthians Arena está com Corinthians. pouco jogo ultimamente. mas Estádio vai José voltar. Liberati em Osasco Vai voltar também o time está dos mais Osasco. perto ali, uma A estação Arena antes. Rochidale. Arena Rochidale, uma Rochidale. estação antes, né? Quem Que sabe maravilha. aí a Leila também não arrende. Então E tá aí bom. fica mais fácil. E do Allianz Parque a gente pula pro desabafo do nosso Gregório Poça, o bebezão de Júpiter. bebê jupiteriano, né, Dorchão? Bebê jupiteriano Bebezão do de Chapolin, bebezão de Júpiter. Não, porque ó, O André quase pra se afogou. Pra você que tá assistindo a gente na TV, olha o tamanho da criança aqui, ó, do A lado da gente. perspectiva ó. O bicho é Eu vim empolgado ainda pela exposição, né, do Meu Chaves que Deus. tá rolando aí. É verdade, aí você pegou Grande e falou. Chaves. Vi lá a navezinha, né, falei, cara, acho que tem alguma semelhança do bebê, né, lembrei disso, né. Dá pra Se tivesse fazer um chapolim aqui, Cara, eu puxaria as antenas. Você poderia dele. fazer um cosplay disso aí. Ia ser você muito legal, um fraldão, né. Paulo, na próxima festa que você fizer lá na sua casa, Ah, claro. Próxima você festa. faz. Não, você faz uma festa fantasia. É, que aí eu vou de, De bebê, de de bebê. bebê. É bebezão de Júpiter. Alguém vai de chapolim, né? só pra... Era bebê jupiteriano, eu falei Bebezão de Júpiter. Tá Criou criando. o apelido, né? Bebezão de Júpiter. Mas o Greg, ele tinha comentado com a gente aqui nos primeiros programas dessa movimentação que foi o Santos jogar no Morumbi, e aconteceu assim, foi muito legal, a torcida compareceu e todo mundo elogiou a torcida do Santos lá, e aí parecia que ia criar aquela atmosfera do Santos jogar fora da Vila, Isso quer virar rotina, né? e aí voltou pra Vila. Na verdade foi um pedido dos jogadores, eu até comentei no programa passado, né? Que os jogadores, beleza, eu entendo que é muito mais fácil terminar um jogo na Vila, você tomar um banho, em 10 minutos você tá em qualquer lugar de Santos. Deslocamento, né? Né? Por Sim. muito 20 minutos, se tiver algum trânsito ali, num jogo que estiver mais lotado. Eu entendo essa comodidade. Mas a gente tem que entender também, os jogadores precisam entender que o Santos está numa fase que precisa de receita, o Santos precisa recuperar a sua autoestima, porque tem um lado racional da renda, do dinheiro, né, do público, enfim, mas tem um lado também emocional da recuperação da autoestima. Essa primeira fase do Paulista, o Campeonato Paulista, serviu também para isso, né? Para aproximar de novo o torcedor que estava machucado, um rebaixamento inédito, algo que ninguém esperava, ainda que o Santos plantasse, né? Estivesse plantando isso há um bom tempo. Ficou aquela sensação, não vai cair, né? De novo a gente está passando por isso e não cai. Tinha uma mística, de novo a história da mística, que o Santos não ia cair, cara. Alguma coisa ia acontecer, ia salvar o Santos. Brasileirão rei. Foi até Brasileirão Como aconteceu em outros anos. Né? foi Sempre até- acontecia alguma coisa e o Santos escapava. Até os rivais estavam descrentes. Falaram, eu Santos não falei cai, isso o ano Santos inteiro, não cai, eu falei né? isso o ano inteiro pro Gregório. Vai Não, perder não 2 vai. jogos e Empata salva. E vai dois jogos, escapar, escapa na última. exatamente. E de E fato quase chegou escapou, na né? última rodada nessa circunstância. Só Né? dependendo Quase dele. validando essa teoria. E aí a gente viu o que aconteceu, enfim. Mas o desabafo é mais em relação a uma mentalidade provinciana, né, que domina o Santos Futebol Clube desde sempre. Não são todos os torcedores, não são todos os membros da imprensa que defendem o que eu vou defender aqui, né, que é o Santos jogar onde sua torcida está. O Santos não é de Santos. O Santos tem um endereço fiscal em Santos. É um CNPJ que tem um endereço fiscal em Santos. Mas o Santos não é de Santos. O Santos já engoliu a cidade há muito tempo. Com todo respeito à cidade de Santos, que eu adoro. Moraria na cidade de Santos. Prefiro a cidade de Santos em relação a São Paulo. Né? Um dia vou morar lá, quem sabe.
Mas Aí você não vai dá. querer que os jogos sejam lá. Não, eu vou continuar Não, defendendo essa tese, eu vou buscar só qualidade de vida mesmo. Mas assim, o Santos precisa jogar onde sua torcida está. E a sua torcida não está em Santos. Santos é uma cidade de 400 mil habitantes, né? Deve ter ali 40% de santistas. É uma fanfic que tem mais corintiano lá do que santista, é uma fanfic, né? IBGE, Na Baixada. IBGE. Não, é uma Mas o fanfic. IBGE é a pergunta que time Não, do não, cara não. torce? De porta em porta. As pesquisas também não mostram isso, né? Na Baixada ainda é do Santos. Né? Mas enfim, que fosse a torcida do Corinthians maior, não importa, né? O recorte da torcida do Santos em Santos, estamos falando de um recorte em cima de uma população, né? Da Baixada de 1 milhão e de Santos de 400 mil pessoas. Então assim, é óbvio que a torcida do Santos está em São Paulo, né? O Morumbis, com 50 mil torcedores, a mim não surpreendeu, né? É a fato prova que- disso, A né? torcida A está prova aqui, isso é óbvio. É óbvio que a torcida do Santos é a menor dos 4, claro que é. Né? Muito pelo fato de ser um time que não nasceu numa capital, nasceu numa cidade pequena. Então o Santos tem um lance de ser um fenômeno, porque é o único clube grande, talvez, do Brasil, e de vários lugares do mundo também, talvez Barcelona aí, que não é de Madrid, mas é um time gigante, mas Barcelona, né, na proporcionalidade da Espanha, é uma cidade mais imponente que Santos, né? Santos é menor que Guarulhos, Santos é menor que várias cidades aqui relevantes no cenário futebolístico, pelo amor de Deus, né? Ele vai apanhar. Toma cuidado. Mas enfim, o Santos precisa jogar aqui, o Santos precisa dessa renda, o Santos vai jogar um calendário extremamente curto, um calendário que nunca jogou na sua história, né? São só 2 campeonatos, não está na Copa do Brasil, né? Fruto de uma incompetência gigantesca do Inominável, né? Que presidiu o Santos por 3 anos. Né? Então, assim, o Santos está com receita limitada, precisa recuperar sua autoestima. Os jogadores que estão aqui não têm história alguma no clube para exigir onde eles vão jogar. Não é o Neymar que está falando assim, gente, eu prefiro jogar na Vila. É lamentável. E é o Neymar que está É pedindo que ele vai entrar na Vila e vai fazer 3 gols. Sim. E é o Neymar, né? Exatamente. São jogadores que não têm relevância nenhuma na história do Santos. Nenhuma. E estão escolhendo onde vão jogar e a diretoria está validando isso. Por que não joga no Morumbi pra fazer dinheiro? Não, Não aluga mais. o Augusto colocou a Arena Seria à Itaquera. disposição. Não, Seria O Itaquera. Corinthians não classificou, então estaria à disposição. Essa história de que não, é porque vão ter 3 jogos na capital, isso aí aconteceu ano passado. Ano é só passado, organizar, coloca Corinthians, São segunda-feira. Paulo e Palmeiras classificaram. Cada um jogou no seu estádio, Sim. foram jogos em dias diferentes. E não deu problema São nenhum. Paulo jogou segunda-feira, sábado, domingo, o Corinthians segunda. jogou No sábado, domingo, se eu não me engano, no no domingo, domingo, domingo e o à Palmeiras tarde. no sábado. No sábado. Então assim, não é desculpa, Dá pra resolver. Dá. é a assim, mentalidade provinciana mesmo que dominou Ter o boa clube. vontade resolve. E assim, existe uma mística, né, na cabeça de quem acredita que a Vila tem um ganho técnico. E esse ganho técnico não existe. Ele existia até meados de 2010, 2011, quando a Vila ainda tinha uma estrutura, né, de caldeirão que proporcionava essa pressão diferente que muitos jogadores citam, muitos técnicos citam, a dificuldade de jogar na Vila. Dali pra frente, acabou essa mística, não existe ganho técnico. O Santos foi rebaixado tendo 5 jogos por fazer na Vila, na reta final, e não ganhou nenhum. E ainda brigou pra Né? jogar na Vila com torcida. Exatamente. Então, assim, Conseguiu liberar. não existe esse ganho técnico. O Santos, jogando aqui ou na Vila, tem que ganhar da Portuguesa. Tem que ganhar da Portuguesa. Obrigação. É obrigação. Se fosse um clássico, cara, é uma argumentação que eu entenderia. Ainda seria contra jogar na Vila. Mas você entende, é um clássico, né? É um jogo difícil. Se manda em São Paulo e perde, vão falar, pô, se fosse na Vila. É. Agora, com todo respeito à Portuguesa, a 4ª pior campanha do campeonato. Né? Tá e- classificada por conta de um regulamento esdrúxulo. É, isso que eu ia falar, a assim, portuguesa classificou não dá, fazendo né? isso. Ela Não dá. perdeu 1, empatou 2, classificou. Não, ele classificou com uma disso, rodada de cara. antecedência, Ah, cara. É é, inacreditável. exato. Então, pra finalizar, né, o desabafo, né, porque vai ter mais um desabafo, mais um eu acho, desabafo. né? Tem mais um O desabafo André, na fila apesar aqui. de ter tido Ele um tá fim me de cutucando semana aqui toda hora, tranquilo, vai, minha vez de ele falar. vai também desabafar. Né? Mas pra finalizar isso, cara, eu sou um torcedor, né, do Santos que defende que o Santos saia de Santos, cara. Não, esse pensamento provinciano não me contagia de forma alguma. O Santos precisa sair de Santos, o Santos não é mais de Santos, o Santos engoliu a cidade de Santos, né? O Santos precisa de receita, o Santos precisa de ter a sua torcida próxima, né? Como a gente viu no Morumbi, como a gente viu em outras
tantas demonstrações quanto o Santos jogou fora da Vila Belmiro. Então, assim, e para completar, né, tem mais um adendo, a cereja do bolo. Cereja né? do bolo. A segunda melhor campanha do campeonato vai jogar às 8h15 da noite do domingo, num estádio que naturalmente já dificulta a ida da torcida do Santos, naturalmente, no pior horário possível, do pior dia possível. Então, assim, se o Marcelo Teixeira aceitou isso tranquilamente, não peitou, né, quem determinou esse jogo, esse calendário, né? Falou, pô, peraí, eu fui a segunda melhor campanha. Eu quero jogar no domingo, no horário nobre. Eu Sim. quero jogar num horário melhor. Assim como o Palmeiras né? teve a melhor campanha, vai jogar no E vai sábado. jogar no sábado, um Que é jogo ruim. isolado e É tal. ruim. Mas assim, ainda é 6 horas no sábado. No sábado, É né? melhor que às 8 no domingo. Domingo às 8 não existe. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita, né? Não dá pra gente ver o Santos se apequenando, ficar sem receita, ficar longe da sua torcida. A gente está em 2024, o abismo está aumentando, né? São Paulo, Palmeiras e Corinthians, em qualquer jogo que eles mandam em suas casas, da média de 40 mil, renda de 1,5 milhão, e o Santos, para fazer 1,5 milhão, tem que jogar 4 jogos na Vila. Então, assim, não dá para entender aceitar o jogo às 8h15 e o jogo ser na Vila Belmiro. Que ganhem da Portuguesa tranquilamente, de goleada, né, para fazer jus minimamente Alguém até a quer essa jogar, atrocidade, essa aberração. E você que falou de fanfic, aquela coisa rápida, aquela foto que tem os caras dormindo lá é fanfic? Não, Que não, tem é uns caras verdade. dormindo na Da reunião. reunião do conselho, é verdade. Os caras estavam cochilando. Vários realmente. caras dormindo na reunião. É que é uma reunião que é uma call, assim, com 100, 200 conselheiros, Aí né, tinha cara? uns caras dormindo. Então, assim, às vezes passa desapercebido, mas quem tá som. prestando atenção já printa e aí Os caras tá lá o no print é sofá, eterno, né, cara? Maravilhoso. Porque, cara, toda vez que dá Infelizmente. algum problema no Santos, os caras mandam a foto Mano, dessa galera. infelizmente dormindo. não é a diretoria fanfic, aí, ó. O Santos Mas, ter ó, esse pensamento provinciano está longe de ser uma fanfic, infelizmente. O nosso amigo André está esperando desde o começo do programa. Corinthians não passou. Fim de semana de paz, né? De paz, De paz. tranquilidade. Desabafe, André. Fale Não, aí, sobre agora o seu jogo Coringão. contra o Água Santa, pouca coisa a dizer, Corinthians com o time reserva. Deu chances aí para alguns moleques da base. Outros não são moleques, né? Como o Gueiro, Léo Maná, mas enfim. Deu para ver aí Breno Bidon, que era o jogador que o pessoal Breno pedia. Bidon? Breno Caramba. Bidon. Gostei. Uma Não grande, conhecia, uma grande sinceramente. revelação. Foi o craque da Copinha, inclusive foi eleito. Moleque de futuro. Mas o desabafo, né? O famoso Da desabafo. Márcia Goldschmidt. Sobre a entrevista do ex-presidente, É, o senhor né? Duílio Monteiro Alves, à CNN para o Benjamin Benjamin Bach. Bach, no Inclusive domingo, uma né? bela entrevista. Esclareceu muitas coisas pro o lado Benja negativo. ele, né? Bela entrevista por parte do... Pro Benja, lado né? negativo. O Benja. O entretenimento, né? Eu gosto disso. A cara de pau, né, do Duílio, o próprio Ben já falou na entrevista, você é muito cara de pau e ali aflorou o lado Incompetente. torcedor, né? É, foi. Torcedor. Né? Várias mentiras. Mas é o que ele ditas. falou que todo mundo queria falar, né? Várias mentiras ditas, inclusive pediu pro Benjamin ligar para qualquer jogador para confirmar se estava devendo direito de imagem. Nossa. E hoje a notícia, né, que o Juliano colocou o Corinthians na justiça justamente por isso. Direito de imagem. Aí o próprio Ben já postou, mas você não Sim, falou pra no me informar Twitter. melhor? E aí o próprio cara vai lá e O Corinthians processa, vem né? nesse processo de sucateamento aí. Não é o Duílio, ele foi a cereja do bolo, como disse o Greg. Já na questão do estava, Santos, né? O processo. De gestões nefastas anteriores aí, Duílio, o Andrés nas duas passagens, Mário Gobi, Roberto de Andrade. Então, foi um processo de sucateamento do clube e aí a bomba está estourando agora, né? Vários processos aí rolando, né? Um time Não me cada vez menos surpreendo. competitivo. Sim, não me surpreende aí Gil, Renato Se Augusto. aparecer mais, né? Aparecer mais esses caras aí que o Corinthians deve muito dinheiro para esses caras. Fagner e Cássio só não colocaram o clube na justiça ainda porque estão lá. Que ainda jogam no Né? time, né? E empresários, André Cury e outros aí também. Além da dívida do estádio. Aquela Dívida do que é estádio, praticamente aquela história do- impagável. Então, o que o Duílio fez aí com o Corinthians é todo um processo de falência mesmo, moral. O Corinthians hoje é notícia institucional. O Corinthians hoje é notícia pelo lado negativo. processo, De o tempo processo, todo, do Rojas. Que o Augusto também, diga-se de passagem, tem sim, Tem culpa, né? tem culpa, né, nessa um processo muito mal
processo muito mal feito, esse Mal segundo acordo, né? O Roas entrou na FIFA hoje. O Corinthians corre sério risco de sofrer um transfer ban aí e com as novas regras de perder ponto em campeonato. Entendeu? Porque a reincidência pode levar o Sim, Santos corre esse entendeu? mesmo risco. Organização, Então né? Tem que organizar. se tá ruim a instituição dentro do campo, vai afetar. Isso, não tem isso jeito. não é fato. Então, muitas pessoas pedindo pro Corinthians virar SAF, eu sou contra totalmente. Sou contra totalmente. Não vai adiantar. Mas por que você... É uma dívida pagável, sim, mas tem que fechar a torneira, né? Também não adianta você Mas a contratar torcida vai 20, 30 aguentar jogadores. essa questão? Se virar Essa SAF, questão. assim, as dívidas vão O desaparecer. cara chegar Se- e falar, do nada, ah, se vamos jogasse a ficar real. 3 anos aí então. sem disputar Se jogasse nada. a real, Entendeu? né? Se jogasse a real e falasse, ó, a gente vai arrumar a casa, como o Flamengo fez lá em Sim, 2014, começou 2015. ali todo um Ah, processo. e tem todo um risco de queda processo. nesse processo aí também. É, O Flamengo só não exato. caiu porque, na verdade, ele caiu matematicamente, só não disputou, né? Sim, Então, mas assim- joga real, né? O Augusto começou também fantasiamente, né? Fazer fantasias aí. Acabou a fase. Acabou a vai- fase. São fix, como Se ele diria fosse mais pés Greg. no chão, né? E falasse, ó, pegamos terra arrasada, porque pegou mesmo. Sim. Né, vamos fazer aqui um primeiro ano de Recuperação, Recuperação. né? Já joga limpo até com o torcedor, da autoestima né? do clube, porque o Corinthians hoje não tem crédito com ninguém. Instituição financeira Pra nenhuma. contratar é difícil, para pegar empréstimo é difícil. Então é isso. O que o Duílio fez com o Corinthians aí, não só ele, diga-se de passagem, é o retrato aí que o Corinthians vive hoje, principalmente fora do campo, né? Cabe o Eu Já Vi Esse Filme de novo? acho Pode que- falar, deixar pra Um lá. descrédito. E a- Falar só mais uma vez, eu já vi esse filme, pra fechar com chave de ouro. Eu já vi esse filme, né? No próximo programa a gente descobre. E a gente tá falando que não ia ter notícia do Corinthians ou não sei o quê, mas você vê, né? É um noticiário Sempre tão... dá um né? jeito, sempre né? tem, sempre tem. É o que eu falo. Muito sem o Corinthians nem existia a imprensa. É o que eu né? falo, de tédio É. o corintiano não morre. Não morre. E o São Galera, Bernardo? Temos Jogo, que ir. jogo. Temos que ir? Deu o nosso horário, Temos- mas agradecemos todo Passa mundo que tá ligado com a gente. Esse é o Desiludidos Futebol Clube. Pode continuar seguindo a gente lá no Instagram, que tem muita novidade. A gente tá colocando os cortes para vocês. A galera tá movimentando bem lá. Nosso canal no YouTube também, Desiludidos Futebol Clube. Se inscreve lá. E semana que vem a gente vai voltar às 7 da noite, aqui na terça-feira, pela Astral TV. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço para todo mundo. Boa noite.